Bom dia, professor Eduardo falando. Vamos começar hoje com a apresentação do programa de curso Amor Sustentável 2020. O curso Amor Sustentável, ele se encontra no programa da Grande Tríade, que é uma escola que tem dois tipos de programa. Os chamados cursos internos, que são a formação em taoísmo, especialmente em alquimia taoísta, onde o praticante, o estudante, ele precisa mergulhar dentro da tradição, tendo essa vontade de estudar a cultura taoísta, que é uma cultura que vem da Ásia e, portanto, bastante distinta da nossa cultura. E temos os cursos externos que chamamos de taoísmo aplicado. São cursos onde utilizamos as noções, as práticas, as visões de mundo do taoísmo e da medicina chinesa para contribuir com soluções para problemas e conflitos da nossa sociedade. Então, nesse caso, não é necessário um mergulho profundo, nem um vínculo que seja um vínculo tão intenso e contínuo para que você possa estar estudando. Então, dentro dos cursos externos, nós temos 5 temáticas, que foram as temáticas escolhidas para compor esse auxílio aos problemas da sociedade, né? Então, primeiro, Amor Sustentável e Sexualidade Autêntica, que fala de amor, sexualidade e relacionamentos. Segundo, Propósito de Vida, que é sobre como construir uma vida com propósito. O terceiro, Herbologia e Dietética, o estudo de ervas e alimentos. O quarto é Saúde do corpo, longevidade, vitalidade. E o quinto, Meditação com foco em trabalhos emocionais. Falando um pouco sobre a história do Amor Sustentável, ele tem uma história muito interessante, com vários períodos. O primeiro período começa em 1995, ainda uma fase inicial e incipiente, onde eu recebo de um professor, era na verdade um templo de uma sociedade de meditação e alquimia interna, onde o professor me dá um livro após uma meditação e diz: você vai trabalhar com isso no futuro. Eu não sabia o que era o livro, nem de quem era, e nesse livro eu comecei a ter contato com sexualidade taoísta. Eu já estudava um pouco de taoísmo através das artes marciais, do Tai Chi Chuan, e imediatamente me reconheci fazendo aquilo que estava no livro. Em seguida comecei a estudar alquimia sexual e alquimia taoísta, e quando foi em 2004, eu encontrei o meu principal professor de alquimia taoísta, que foi o autor daquele livro que recebi. A partir de então, a Escola Grande Tríade foi fundada para o ensino de alquimia taoísta e de alquimia sexual, e ficamos no período que chamamos do período do ensino radical até 2012, porque não tínhamos programas externos. Quem quisesse aprender deveria se juntar a um grupo de estudos e mergulhar profundamente no Tao e na alquimia taoísta. Esse período mudou em 2012, 2013, quando os cursos externos foram criados, e especialmente em 2017 nós fizemos uma revisão completa do nosso ensino de sexualidade. Aqui tem uma outra questão importante. Eu vou apontar. Essa parte aqui de 2008 a 2010 foi quando alguns professores da escola decidiram receber iniciação em linhagens taoístas de orientação feminina e do matriarcado. Uma época da China que era muito arcaica e que a sexualidade ainda era regida pelos princípios femininos. Então, algumas pessoas, alguns professores da escola fizeram esse trabalho completo, e esse trabalho foi compilado no período 2008-2012.
Então, quando chegamos no período 2017, 2019, o que aconteceu foi que eu e a professora mais experiente da escola fizemos uma compilação. Olhamos para a nossa vida e pensamos, nossa, se a gente tivesse que resumir, condensar e compilar o que aprendemos em sexualidade taoísta para transmitir isso de uma forma que fosse acessível à sociedade, ao não praticante taoísta, como seria? Então o amor sustentável nasce desse desafio de sintetizar algo que possa ser partilhado com a sociedade de forma simples e com benefícios para todos. Uma síntese da experiência dos professores da escola que se dedicaram ao tema durante muitos anos. Falando um pouco agora sobre o período 2018-2019, especialmente como foi a experiência do amor sustentável nesses 2 anos. Então, primeiro a questão de como os cursos eram propostos, né? Eram cursos 100% presenciais com um acordo pedagógico modular. A gente vai entender o que é esse acordo daqui a pouco. A entrega de trabalhos e supervisão era na plataforma Google Classroom. Isso é importante porque nós estamos com uma plataforma e com a proposta que vem a seguir, que é um trabalho que engloba educação à distância. Nós temos uma plataforma bem mais técnica e bem mais profunda para esse tipo de trabalho, que é a plataforma do Moodle. Então a plataforma está aqui nessa nossa sala de aula. Você acessa a sala de aula por aqui e lá dentro você vai ver o seu curso. Bem, então, turmas em Rio e São Paulo com calendário fechado, o que nos levou a 2 anos de sucesso. Os conteúdos foram adaptados à nossa cultura, houve um diálogo com a psicologia contemporânea, um diálogo com a sexologia contemporânea, e especialmente o processo de transformação pessoal manteve a profundidade desejada. As pessoas transformaram suas vidas sexuais e relacionais sem ter experiência prévia em práticas de saúde taoístas. Bom, sempre querendo uma evolução, uma melhora, nós pensamos um novo projeto para 2020. E para entender a proposta desse projeto, vamos falar um pouco dos problemas que tivemos nos anos anteriores. Questão principal, o curso ele era 100% presencial, com a entrega de trabalhos online. Então o que acontecia era que as datas eram bem fixas dos cursos, eram 3 sábados, um sábado por mês. E os trabalhos deveriam ser entregues entre um sábado e outro. E começou a ter problema com essa questão da data de entrega dos trabalhos, porque os trabalhos são meditativos. Às vezes não é que a pessoa não queira fazer o trabalho, é simplesmente que ele não acontece no tempo entre datas. E segundo que o acordo, ele era modular, no sentido a pessoa se comprometia com um módulo e na passagem de um módulo para outro, pessoas saíram e você tinha a dificuldade de conseguir um calendário comum para as pessoas estarem juntas um sábado por mês. Esse é um problema que também é um problema social. Talvez a gente faça um curso só para isso, só para calendário e escolha. De fato, isso é parte do propósito de vida, mas assim é a nossa sociedade hoje. Então a gente pensou numa forma de trabalhar uma forma mais flexível de datas e um jeito de deixar o estudante seguir o caminho no seu próprio passo, no seu próprio tempo. E nesse sentido, decidimos propor essa entrada pela educação à distância.
Então eu sei que muitas pessoas têm resistência à educação à distância, eu mesmo tinha, mas eu aprendi desde 2014 que, se bem feita, educação à distância pode contribuir muito para um trabalho de ensino. Então, deixando claro, nós não estamos querendo um curso de sexualidade à distância. Nós estamos introduzindo elementos à distância de uma forma estratégica para que a gente possa ter mais tempo liberado para as práticas quando tiverem os encontros presenciais. Eu comecei a trabalhar com educação à distância em 2014, dando aulas na Fundação CCERJ, é uma fundação de ensino de atualização profissional dos professores da rede do Estado do Rio de Janeiro, da rede pública. Dei aula do tema transversal de sexualidade, para eles conseguirem conversar isso com os alunos, aulas de dietética, aulas de promoção de saúde de uma forma geral. Então, nesse tempo eu aprendi uma coisa essencial sobre educação à distância. A principal dobra e contribuição estratégica da educação à distância está na questão da apresentação do conteúdo. Apresentação do conteúdo teórico. Então, o que ocorre? Num curso comum, presencial, a demanda de tempo para a apresentação da teoria, para a apresentação dos conceitos, é muito alta. Então, onde a educação à distância mais tem a contribuir é fazendo a dobra que a apresentação dos conceitos passa a ser online. Isso nos libera tempo para que, quando tivermos nas aulas presenciais, podemos usar essas aulas para outras coisas. Então, que a gente está falando aqui da eficiência dos encontros presenciais, né? Então, como a gente já apresentou o conteúdo na plataforma de educação à distância, o foco da aula presencial vai ser apenas para o treino do Kung Fu sexual, para a partilha de experiências e para a discussão da teoria. Também para a elaboração de estratégias de crescimento, mas a apresentação da teoria não. Uma outra coisa que é um ganho possível é essa coisa da singularização do tempo e da elaboração da entrega de trabalhos terapêuticos. O curso ele tem uns 3 ou 4 trabalhos que eles são essenciais para a transformação. Então, com um esquema misto de trabalho à distância e presencial, o que ocorre é que você pode escolher o tempo em que você vai entregar o seu trabalho e ter as orientações sobre ele. Então, o que acontece? Quando as aulas são 100% presenciais, a participação nas aulas é restrita a quem está inscrito naquele módulo, para quem fez o contrato do módulo, que tem datas fixas. Se você perdeu, perdeu, e se você quer entrar, não pode. Então, a gente tem tido muita demanda de pessoas para estudar o amor sustentável e que o maior gargalo, o maior impedimento acaba sendo a data. Então, isso dá uma flexibilização de participação nas aulas presenciais, porque você vai poder fazer o seu estudo teórico no seu tempo e a gente vai oferecer aulas práticas que poderão ser partilhadas por todos que tenham trilhado os módulos 1, o módulo 2 na plataforma online e ainda os alunos que já fizeram e participaram do Amor Sustentável em 2018 e 2019. Isso também vai dar para a gente uma flexibilização do local da aula. Antes, a sua participação era restrita ao seu grupo, na sua cidade, e daqui em diante, você tendo um certo nível de estudo dentro da plataforma online, você pode participar das aulas presenciais em qualquer lugar. Então, são muitos ganhos possíveis de melhoras. Espero que a gente possa mudar a nossa visão sobre esse ganho. Falando mais uma vez, se for estrategicamente bem colocado, eu acho que temos tudo para ter um curso muito potente daqui em diante. Falando um pouco mais sobre essa reestruturação para 2020. Então, basicamente, temos dois
dois pontos a entender. Essa separação aqui entre a pirâmide e o círculo. A pirâmide representa a estrutura modular, e a estrutura modular é continuativa dentro da plataforma de educação à distância. Então, lá na plataforma você vai ter os módulos 1, 2 e 3, todos organizados com seus conteúdos. Além disso, incluímos a chamada antessala do amor sustentável, o prelúdio do amor sustentável. A ideia do prelúdio é ter uma entrada que tenha um custo de investimento de tempo e de investimento financeiro menor, para que a pessoa possa ter certeza que ela quer de fato seguir esse caminho. Então, o prelúdio foi criado para isso. Bom, abrindo então a plataforma, nós vamos ter essa estrutura modular do prelúdio, módulo 1, módulo 2, módulo 3. E a outra parte vai ser os encontros presenciais. Então, os encontros presenciais eles terão uma participação flexível. Nesses encontros, nós vamos praticar o Qigong, né, e as meditações de alquimia sexual, os rituais coletivos, as massagens e trabalhos de toque, dinâmica de contato, as danças conscientes de cultivo de energia sexual. Enfim, tudo que precisa de encontro, presença e corpo, de fato, que é o núcleo do nosso trabalho. Mas como é um trabalho que ele precisa de uma orientação teórica muito elaborada, contamos com essas duas partes que vão se unir. Então, tem um outro aspecto que é a elaboração da teoria e a orientação da prática, que ela pode ser feita de duas maneiras, ou dentro dos encontros presenciais ou nos encontros nas lives pela internet. Aqui seria só para elaborar a teoria para questões mais complexas e para orientar a prática das pessoas. Vamos falar um pouco sobre as temáticas estruturantes do amor sustentável. Quando pensamos nessa compilação, a pergunta principal era quais são os temas que o Tao nos trazia e que tocam profundamente a sociedade hoje. Então, optamos por 7 temas. O primeiro chamado Propósitos do Amor e do Sexo, que é basicamente entender desde certo ponto de vista por que sexuamos e nos relacionamos. O segundo é a reintegração da esfera das relações dentro do aprendizado da sexualidade, porque desde a década de 70, quando o tantrismo e o taoísmo começaram a aparecer como práticas de sexualidade nas sociedades contemporâneas, eles apareceram justo como isso, como práticas de sexualidade. Então toda essa dimensão foi perdida. Então nosso curso é estruturado na dimensão da sexualidade, que tem 3 subesferas, e essas esferas são chamadas as esferas da água, e 3 subesferas que são chamadas de esferas do fogo, estão associadas aos relacionamentos. Então na esfera da água, a relação entre sexualidade e saúde, a questão da potência sexual, a questão do prazer, do gozo e do erotismo. Na parte dos relacionamentos, como lidar com amor, paixão e afetos, ou seja, um amadurecimento emocional. A parte psíquica, como usar os relacionamentos como uma forma de desenvolvimento psíquico. E o terceiro, a arte do encontro, como lidar com os novos códigos relacionais, como lidar com os acordos e a diversidade de possibilidades de encontro que a sociedade contemporânea nos oferece. Essas temáticas elas são apresentadas e trabalhadas a partir de 6 tipos de trabalho. Então, temos os estudos teóricos, as práticas e os métodos. O núcleo do trabalho é a chamada alquimia sexual interna. São as práticas meditativas. O Qigong e as práticas respiratórias são as práticas do corpo e respiração, que são também um núcleo do trabalho. É como trabalhar a energia sexual através das práticas corporais.
massagens e trabalhos de toque, dinâmicas de contato, rituais coletivos, mitos, contos e filmes. Então, através dessas ferramentas, o trabalho do amor sustentável vai fluir. Uma coisa fundamental para compreender a proposta é especialmente a ideia modular, é que o avanço ele é um avanço que encaixa certas práticas nas práticas anteriores. Então, por exemplo, pensando em Qigong, um dos primeiros que vocês estudam é um Qigong de cultivo de energia sexual, que aprende-se a acumular energia sexual. Se você não tem energia sexual acumulada, você não pode circular a energia sexual. Então, o próximo Qigong ele é um de circulação da energia que você acumulou no primeiro e de uma circulação solitária que você faz em meditação com o seu próprio corpo. Para que, quando você aprenda a circular energia no seu próprio corpo, você possa chegar a circular energia no ato sexual, que seria de fato o encontro ou a prática sexual dual, que se chama na alquimia sexual taoísta. É quando você aprende a lidar com as energias sexuais durante o ato sexual. Então essa evolução é uma evolução que está prevista dentro da estrutura modular. Pensando aqui a mesma coisa para uma prática da parte de relacionamentos. Então, a primeira parte são os Qigongs e meditações de preparo da consciência. Tem uma prática que a gente chama preparo para a percepção da autenticidade. É uma prática que ela lida muito com uma ampliação do olhar interno. A partir dessa prática são as práticas de honestidade interna, para que então a gente possa mergulhar na chamada biografia relacional, que é um dos núcleos do trabalho dos módulos básicos. É a capacidade de você reformular o olhar sobre o propósito e a função que as suas relações do passado e do presente têm na sua vida. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a jornada do amor sustentável, ela tem alguns trabalhos fundamentais, que a gente chama das jornadas fundamentais. E uma delas é a biografia relacional. Então, na biografia relacional, o fundamento é que a gente possa compreender a identidade das relações e especialmente os padrões repetidos ou transformados na nossa história relacional. Então, para isso, os taoístas apresentam certos métodos, que são métodos que se chamam de identidade relacional. Esses métodos são meditativos, e aqui a gente tem uma imagem, um canvas, em que os praticantes eles começam a desenhar os resultados da meditação. Então, como a gente pode ver, essa representação ela está representada por um tipo de linha que conecta na altura do coração, uma linha bastante fraca, sem conexão no resto. E a pessoa ficou 2 anos e meio de namoro e teve a primeira relação sexual com esta pessoa. Então, trabalho sobre a primeira relação sexual, sobre como a gente escolhe ter essa relação sexual e como a gente escolhe fechar acordos e contratos relacionais é parte profunda da biografia. Então, você vê uma conexão fraca e inexistente. Já a segunda pessoa dessa mesma pessoa, então no caso é uma mulher que está revendo os seus encontros com homens, é um encontro que tem uma linha muito forte aqui, ela está representando uma linha muito forte aqui, linhas fracas aqui, e ficou 2 anos de namoro, mais 2 de casamento com essa pessoa. Então, esse é um tipo de percepção que no futuro levou essa pessoa a pensar, bem, era uma relação para casar ou não? E de fato, quando eu estou atraída, por onde eu estou atraída? E como é que eu posso lidar com
esse fluxo de atração e de ligação que tem entre eu e essa pessoa. Então são todas questões que passam pelo trabalho da biografia relacional. É isso e bastante mais. É um dos núcleos das jornadas fundamentais do método. Então, uma outra jornada fundamental é a questão da avaliação da economia de energia sexual. Então, existe uma avaliação básica, que é basicamente pensar as grandes categorias que influenciam a nossa energia sexual, que vão desde a concepção, gestação, parto, amamentação, alimentação infantil, alimentação, sono, como vai menstruação, ejaculação, como são seus hábitos sexuais, trabalho corporal e trabalho. Então, a pessoa, ela, através de questionários lúdicos, ela recebe dos professores uma resposta de quais são os cartões vermelhos, ou seja, vermelhos e amarelos, onde estão as falhas ou as deficiências mais graves na formação da energia sexual e como mudar, transformar, tonificar essas falhas para virarem uma potência sexual. Esse trabalho tem uma segunda fase, que é uma fase bem mais específica, onde todo mundo aprende a ler no corpo os sinais, que são os sinais sutis de mudanças e deficiências da energia sexual. Então a gente vai aprender as deficiências do Yang, a gente vai aprender as deficiências do Yin, e tem um sistema, que é um sistema que funciona numa tabela, que dá mais ou menos uma pontuação que fala um pouco sobre, não é uma pontuação científica assim, de parametrizar, mas é uma avaliação subjetiva de como é que está o nível da sua energia sexual, se ela está deficiente em Yang, se ela está deficiente em Yin, se ela está muito deficiente, se ela está muito tônica, se tem um desbalanceamento entre Yin e Yang. Então esse é um outro trabalho fundamental do amor sustentável, especialmente porque uma das ideias e das propostas fundamentais do curso é que energia sexual é algo a ser cultivado. Cultivado significa aumento de potência, aumento de intensidade, aumento de energia e aumento de qualidade, de harmonia da energia sexual. Uma outra jornada fundamental, a terceira, é chamada Harmonizando o Dragão Vermelho, em que eu brinco que temos aqui os 50 tons de vermelho e outras cores em casos excepcionais. Então, é uma jornada onde a mulher aprende a avaliar a sua saúde e a saúde da energia sexual pelo ciclo menstrual. Então, um trabalho onde a gente aprende a ler os significados das cores, os significados dos tempos do ciclo e das intercorrências que podem aparecer no ciclo. Bom, chegamos então finalmente ao programa. Então, como disse anteriormente, nós temos quatro módulos, sendo que um é um prelúdio e os outros são os módulos propriamente ditos. Então aqui eu vou apresentar só o prelúdio e o módulo 1. O programa do módulo 2 e 3 só mais para frente. Então, no prelúdio, a gente vai começar a estudar a introdução à noção de cultivo de energia sexual, os princípios da fase água no corpo, como é que essa energia sexual que os taoístas chamam de água se manifesta na psique e na sexualidade. Os princípios de prática de Qigong, como é que você pratica Qigong para ter máxima efetividade, e as matizes de energia sexual. Isso aqui são... os taoístas pensavam que a energia sexual pode se manifestar de maneiras diversas no corpo e na psique, e que é importante ter essa diversidade. Então a gente vai começar a trabalhar a percepção dessa diversidade. Para isso vamos usar várias práticas de Qigong, como cavalgando o dragão, práticas de abertura da coluna, de respiração profunda, a prática básica de cultivo de energia sexual
e uma circulação de energia sexual mais iniciante e fundamental, que é chamada circulação baixa. Dentro de alquimia interna, vamos aprender o Qigong das Três Mentes, que é o Qigong fundamental para desenvolvimento da capacidade perceptiva e da autenticidade. Vamos trabalhar o conceito de mindfulness em energia sexual. Vamos trabalhar a aceitação da energia sexual, a aceitação plena da energia sexual. E vamos trabalhar a questão da espontaneidade ou automatismo. Como é que é a nossa história pessoal de educação sexual? Como chegamos a desenvolver as nossas crenças atuais sobre sexualidade? E também trabalhamos mitos e ritos. Começando com a apresentação do mito da alma gêmea, é um trabalho fundamental também dentro do amor sustentável. Entender como certos mitos, eles compõem uma parte coletiva da psique humana que determina certos limites e comportamentos para os relacionamentos e sexualidade. E vamos trabalhar os ritos devocionais, que também vão mostrar para a gente a nossa relação com o grande feminino e com o grande masculino. Então isso é o prelúdio, a abertura do trabalho. Já no início do módulo 1, esse tema do modelo de economia da energia sexual é um dos tópicos fundamentais do curso, porque parte da ideia que a energia sexual ela tem formas de gasto e produção. Então a ideia fundamental é que a gente possa olhar e começar a aprender como mais se consome energia sexual, as formas mais eficientes de produção de energia sexual. Então esse é um dos fundamentos do amor sustentável na parte relacionada à sexualidade, prazer, porque vai estar falando da experiência do prazer e da experiência da potência como um resultado desse processo da economia de energia. Começamos a estudar a fase fogo. Então, como eu falei lá no início da apresentação, as três esferas superiores, né? A gente vai trabalhar a questão da autenticidade, identidade sexual e honestidade. Então, identidade sexual é um tema muito interessante porque não fala apenas da questão de gênero, inclui a questão de gênero, mas fala de algo mais profundo e mais diverso, que é a maneira autêntica como nossa identidade sexual deveria se manifestar nas relações. E os taoístas trazem alguns modelos fundamentais para isso, que chega nesse lugar que é da autenticidade e identidade das relações. Basicamente, uma forma de você perceber como se projeta nas relações identidades, faces que aquelas relações não são e não podem ser, e como assumir verdadeiramente o que elas são, podem e devem ser para o nosso desenvolvimento. Então chegamos aqui no tema do propósito dos relacionamentos, a primeira parte do propósito dos relacionamentos. E tudo isso é feito através do estudo das projeções relacionais. Tá? Então volta lá para o mito da alma gêmea, que é o mito que fundamenta o processo psíquico de projeção relacional. Continuamos então estudando a morfologia da dinâmica vital e da energia sexual. Então, uma vez que essa energia sexual ela é produzida, ela tem uma forma de percorrer o corpo. Ela tem lugares, órgãos, tecidos fundamentais que ela nutre e que ela é armazenada. Então a gente vai aprender tudo isso. A herbologia dos tônicos sexuais, como a gente restaura e tonifica a energia sexual através das ervas. E aqui um outro tópico fundamental do primeiro módulo, que é o modelo da polaridade do orgasmo. Então a gente vai aprender a ler que orgasmo é uma palavra que ela descreve estados de prazer muito diferenciados. E a gente vai usar o modelo de implosão e explosão masculino e feminino para estar trabalhando a percepção dos tipos de prazer que a gente pode e deve ter. Aqui sempre o valor da diversidade é o que rege o nosso
o nosso modelo de saúde, né? Quanto mais diverso e mais possível, mais esse prazer pode ser saudável. Do ponto de vista de alquimia interna, o núcleo do trabalho de cultivo de energia sexual, respiração ovárica e testicular, as meditações de cultivo de energia sexual, as meditações de autenticidade e honestidade interna e a meditação de identificação da identidade relacional, que isso aqui é o início do trabalho da biografia relacional. Mitos e ritos, a gente começa a interpretação do mito da alma gêmea e o uso dele para a biografia relacional, e um outro mito super importante, que é trabalhado, é o mito de Eros e Psique, e como ele contém dentro dele certas chaves para os relacionamentos contemporâneos. Ainda no módulo 1, o núcleo do Qigong. Então, um Qigong fundamental, que é o Qigong de cultivo de energia sexual, uma forma completa de movimentos corporais para cultivo de energia. O Qigong de circulação ovariana e contração vaginal, automassagem testicular, empacotamento de energia sexual, restauração de energia sexual nos seios, esse é o princípio do trabalho de seios das mulheres. Circulação de energia sexual no coração, a troca entre sexo e coração, e trabalhos de desbloqueio pélvico. E aqui mais um núcleo que a gente trabalha, dos 6, né? Foram 3 antes e 3 agora, que é a questão das massagens. Então a gente começa a desenvolver a capacidade de toque, com atenção plena, tanto para quem está doando quanto para quem está recebendo. Então são vários treinamentos em massagens e toques, que eles culminam nessa massagem de circulação de energia sexual fria. É uma massagem onde a gente aprende a mover energia sexual no corpo sem excitar. Nesse primeiro módulo é assim. Então, dinâmicas de contato e intimidade, a gente começa a trabalhar a introdução à circulação de energia sexual em dupla, ou seja, como você troca energia sexual. E aqui o clímax da festa do primeiro módulo, que é o chamado forrotal, e o que a gente chama de sexfulness, que é a tomada de consciência de como a energia sexual se move em certas danças, para que você possa, primeiro ter uma parte mais lúdica dentro da aprendizagem, mas especialmente para carregar para as várias atividades da nossa vida essa atenção plena dos fluxos da energia sexual, para que você possa melhor escolher, melhor trocar e aproveitar ao máximo todo tipo de fluxo e contato que aconteça na sua vida. Bom, então esse seria o nosso programa inicial. A partir daí, módulos 2 e 3 serão apresentados para quem quiser seguir na jornada. E para finalizar, a gente precisa falar dos custos desse projeto. Bom, então são 2 tipos de custos, né? Aqui os custos relacionados à sala de aula virtual e aqui os dos encontros presenciais. Então vamos entender a ideia da economia financeira e do investimento da sala de aula virtual. Quando você se inscreve num módulo, você vai ter acesso às videoaulas, ou seja, são várias videoaulas como esta de apresentação, sobre todos os temas que a gente falou. Esse acesso é por 1 ano com uma renovação com uma taxa pouco significante. Além desse acesso, você tem livre acesso permanente e download aos áudios, podcasts e material escrito. E você tem direito a acompanhamento, avaliação da evolução e tira dúvidas no fórum virtual por 1 ano também, né? Então esses 2 aqui são temporários por 1 ano e esse aqui é permanente. Então, o valor proposto é de R$ 360 para esse módulo na sala de aula. A ideia é que seja um valor bastante acessível para que as pessoas possam experimentar o processo e então passar para a sala de aula virtual módulo 1, que o esquema é basicamente o mesmo, só que é muito mais material, com
como vocês viram no programa. Então, também um ano, livre acesso. E a diferença é que no módulo 1 nós vamos ter os encontros virtuais, né, as lives, que serão mensais para dúvidas e trocas de experiência. Tá? O investimento disso, R$ 900. E aqui a dinâmica dos encontros presenciais. Então, como a gente falou, são dinâmicas que vão estar separadas. Os encontros presenciais eles têm dois tipos, os de 3 horas e os de 5 horas. Então, para quem está cursando o prelúdio, o encontro inicial é de 3 horas. Para quem está cursando o módulo 1 ou mais, o encontro é de 5 horas. Sendo que é o mesmo encontro. Então, o encontro total é de 5 horas, as 3 primeiras horas, todos juntos. E as 2 horas seguintes, só as práticas para quem está inscrito no módulo 1, 2 e 3. O investimento é pensado como o valor de uma sessão terapêutica, R$ 240, e aqui um pouco mais, porque são 5 horas de trabalho e mais profundo. Além disso, retiros de 1 ou 2 dias a combinar a partir da dinâmica da turma. Muito bem, pessoal. Então, finalizada a apresentação do Projeto 2020, espero vê-los em breve, tanto ao vivo, nos encontros presenciais, que serão de trocas intensas e harmônicas, como na sala de aula virtual. Qualquer dúvida é só me escrever. Um abraço e até breve.